Então, essa história do Alisson, ela começa quando ele não tem tanta oportunidade com o próprio Hernan Crespo. Ele é um jogador que perde o seu brilho, perde a sua importância dentro do time. Um cara que a gente falava, e obviamente nos bastidores a gente sabia dessa notícia, que ele poderia até chegar numa pré-lista de seleção, estava numa pré-lista de seleção brasileira. Até porque esse brilho e esse protagonismo ele teve com o Dorival. Com o Dorival. E essa questão de pré-lista é quando o Dorival estava na seleção. Jogando ao lado do Pablo Maia. A dupla Alisson-Pablo Maia foi até durante muito tempo comparada com as grandes duplas de volantes que o São Paulo teve na história. Claro que um título fomenta isso muito. Mas o Alisson estava numa confiança muito grande. Ele tem uma lesão, é bem verdade, e ele se recupera dessa lesão e fica pronto. Só que quando ele volta, já perde muito espaço no time. Tenta ali nos treinamentos, no trabalho e tal, e foi perdendo muito espaço, não teve sequência. E isso vai deixando o jogador um pouco para baixo, né? O Alisson é um jogador que sente muito isso quando está trabalhando e de repente não consegue buscar o seu lugar no time. O Alisson sempre foi titular em todos os times que ele jogou. E isso não é que ninguém quer cadeira cativa e tal, mas o Alisson acabou ficando um pouco fora dos planos do Crespo, quando tem o crescimento do Marcos Antônio, tem o crescimento do Bobadilha. Então, ele é um cara que fica batido? Ele sentiu muito o fato de ter chegado desde quase a seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil, a reserva, terceira, quarta opção muitas vezes. Então o Alisson começou a ver possibilidades de respirar ares novos. E aí é quando entra o Dorival Júnior, que precisa de um jogador nessa posição, e aí começa uma conversa. Num primeiro momento, o São Paulo fecha a porta para o Corinthians. E o Corinthians começou a insistir muito na contratação. Então, o São Paulo vê o quê? Vamos fazer negócio. E aí propôs algumas trocas. Só que essas trocas foram frustradas. Martínez, Corinthians não estava afim de liberar, tem todo esse imbróglio que o Bruno explicou. Outros jogadores, tipo o Héctor Hernandes, o São Paulo não quer. Teve o Ranieri também, que o São Paulo tentou, mas o Ranieri é um jogador importante. Ontem ele começou como titular e foi bem. Porque quando o Crespo fala que não quer ninguém... Tem uma simbologia atrás dessa frase. E eu acho que é verdade. Eu estou imaginando, você tem a informação. Porque é claro que ele gosta... Eu acho que tem jogador do time titular do Corinthians claro, mas sabe que não vai sair. Mas não vai sair. É muito fácil se falar, for né? Exato. Assim, ó, o Alisson hoje, vamos falar assim, ninguém dentro do São Paulo pensa que o Alisson é um jogador que está para negócio, que está para... Ninguém vai depreciar o ativo, ainda mais um ativo importante como o Alisson, que é querido dentro do elenco, é um jogador muito dedicado, trabalha, se esforça, tudo. Só que a partir do momento em que tem uma insistência do Corinthians e um jogador que quer minutagens, você passa a olhar essa negociação como possível. Isso eu estou falando dentro do São Paulo, a visão da direção do São Paulo. Esse é um ponto. Do lado do Corinthians, quando o Corinthians fala, quero esse jogador e te dou esse aqui, exemplo, Héctor Hernandes, o São Paulo fala, gente, o Alisson não é um jogador que a gente está aqui afastado, que não está nos planos e tal. Isso. Então não vamos tratar com o mesmo valor de mercado um jogador que vocês não estão nem utilizando. Há mais de 6 meses que não entra. Espera aí. Então, diante dessa ideia do São Paulo e diante dessa fala do Crespo, que é uma fala que vem embutido isso, o São Paulo e o Corinthians agora, aí é que vem a novidade, trabalham para um empréstimo do Alisson para o Corinthians.